somente crer, tudo é possível. Somente crer. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por mais esse dia, pelo fôlego de vida que o Senhor nos deu, e pelo Teu Espírito Santo que incansavelmente nos acompanha, Pai, nos abençoa, dirige nossos passos. Precioso Deus, agora Tua igreja no final deste dia, eles vieram à Tua casa, não porque não tinham outro lugar para ir, então quiseram vir, mas com certeza muitos teriam outros lugares, outras coisas para fazer, mas eles sabiam que nada era mais importante do que estar aqui, Pai, e viemos dar o de melhor para Ti, e pedimos que o Senhor receba o nosso ajuntamento, receba a nossa adoração, e tome agora a Tua palavra, Pai, e vivifique nossos corações. Diz a Tua palavra que ela não volta vazia, porque ela vem para trazer salvação, e se não houver aceitação, ela trará juízo. Mas não é esse o nosso desejo e nem o seu. Não queremos que ela traga juízo, mas queremos que traga vida. Por isso nos abençoe, Pai, para que todos possamos captar a Tua voz, pôr em prática. Dá-nos um bom momento, que a Tua unção nos cubra, Senhor, de tal maneira que nós possamos navegar pelo oceano do Espírito. É o que pedimos humildemente a Ti, Pai. Através do sangue do Calvário, nos abençoe. E abençoe aqueles que através da internet acompanham. Abençoe aqueles que irão ouvir, assistir essa pregação depois. Pedimos a Tua unção, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus continue nos abençoando. É um grande prazer nós estar na casa de Deus, amém? Você pôde adorar a Deus do profundo do seu coração? Você sente a sua alma satisfeita na adoração que você deu a Deus? Que Deus te abençoe. Que nunca você venha no culto e ao terminar a adoração você venha se sentir como que não prestou uma verdadeira adoração. Mas vamos sempre dar o melhor para Deus. Deus aceita aquilo que nós fazemos de melhor. Antes de nós lermos a Bíblia, eu quero ler o testemunho da irmã Adilis. Domingo passado nós oramos por ela aqui pela manhã. Aconteceu um acidente e um caso muito grave, mas Deus é Deus de maravilhas. Irmã Adilis Paris agradece a Deus e também à igreja pelas orações. Passei por uma cirurgia complicada, que para o médico eu hoje não estaria mais aqui, ou talvez em uma cadeira de rodas. Para mim foi mais uma vez a graça de Deus em minha vida. Obrigado, Senhor, por ter misericórdia de mim mais uma vez. Amém? Graças a Deus. Esse é o Deus que nós servimos, é um Deus de maravilhas. E nós todos temos testemunho de muitas coisas que Deus tem feito. Aquelas que nós presenciamos pelo conhecimento e aquelas que nós nem mesmo percebemos, mas Deus sempre está nos abençoando. Convido os irmãos, aproveitando que estamos de pé, para abrir nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 7, versículo 1 até o versículo 13. O pastor Febrônio está ali na Bahia, mas final de semana ele estará conosco. Final de semana é o culto de ceia. Então o pastor já terá retornado no final de semana.
capítulo 7 de Josué, versículo 1 a seguir. Aqueles que encontraram podem ler comigo. Os demais, se está tendo dificuldade de encontrar, somente ouça, que às vezes, enquanto a gente está lendo, tem pessoas procurando a Escritura, e depois você termina de ler a Bíblia, eles ainda não encontraram a Escritura, e se ocuparam em procurar, e acabaram não percebendo o que foi lido. Mas é muito bom nós acompanharmos, sempre é importante você trazer sua Bíblia, para você poder acompanhar as Escrituras junto. Josué capítulo 7. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. Só parar um pouquinho aqui. Observe que Josué enviou alguns homens de Jericó. De Jericó para espiar a Ai. Então vocês entendem que Jericó foi aquela cidade fortíssima que Josué, com a graça de Deus, tomou. Então era algo impossível e Deus fez um grande milagre. Agora Josué envia os homens para espiar uma cidade por nome de Ai. Até o nome já dizia que era nada, Ai. E quando os mensageiros vão, eles dizem para Josué assim: nem é bom que vá o povo, vai alguns soldadozinhos só, porque é uma cidadezinha de nada. Mas veja o que aconteceu. E voltando a Josué, verso 3, disseram-lhe: não suba todo o povo, suba alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigues ali todo o povo, porque poucos são. Quer dizer, a cidadezinha não é de nada. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Levaram uma derrota. E os homens de Ai feriram deles alguns 36. E seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Levaram uma derrota. E lembre que a promessa era que nenhum homem morreria e nem um homem seria ferido na batalha. Vamos lá. Então Josué rasgou os seus vestidos e prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer? Oxalá nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então que fará ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto, que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até embaixo da sua bagagem o puseram. Aí está a causa. Por que está apavorado Josué? O povo pecou. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, senão desarraigardes o anátema do meio de vós. Que coisa dura, né?
O povo de Israel disse: Deus está amaldiçoado, e eu não serei mais com eles, enquanto vocês não arrancarem do meio deles o anátema. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de ti, Israel, diante dos teus inimigos não poderás suster-te, até que tires o anátema do meio de vós. Podeis assentar. Deus abençoe a palavra que foi lida e possa acrescentar sobre ela suas bênçãos. Nós viemos para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Então, vocês creem que Deus falará convosco essa noite? Vocês creem que Deus ainda usa homens para falar com o povo? Então você ouvirá a voz de Deus. Eu tenho estado com isso em meu coração por alguns dias, e agora, enquanto eu li a Bíblia, eu lembrei de um sonho que eu tive há por volta uns 8 anos atrás. Me lembrei agora. E esse sonho me parece encaixar com o tema que nós estaremos tratando. De vez em quando eu lembrava daquele sonho. Não entendia o que poderia ser, mas enquanto eu li a palavra, eu me lembrei dele. Então eu creio que Deus tem algo a nos dizer. E eu somente peço a cada irmão, cada irmã, que você seja sincero com você mesmo. Enquanto a palavra for falada, você não procure se justificar diante dela, mas você se entregue totalmente nas mãos de Deus. E se algo atingir o teu coração, você tenha isso como o amor de Deus para com você, porque Deus não quer ver a sua alma perecendo. Estava lendo há pouco no escritório, irmão Branda dizendo que o inferno não foi criado para seres humanos. O inferno é terrível. O inferno, disse o profeta, foi criado para Satanás e seus anjos. Então, Deus não quer que ninguém vá para lá. Por isso a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque Deus sabe para onde eles vão. Mas, por outro lado, diz a Bíblia que Deus se alegra com a morte do justo, porque ele retorna a casa. Ele sai de um pesadelo, porque... Quem já teve pesadelo aqui? Levante sua mão. É algo muito terrível. Às vezes você acorda assim, aquele pesadelo, porque há sonhos que são pesadelo. E há pesadelos que você está acordado. Você chega a ver as pessoas. Você chega a enxergar o que... Mas você não consegue mexer nada. É horrível. Então... um pesadelo, e quando você acorda de um sonho desse, aquilo parecia tão real, você suspira profundamente e diz: meu Deus, graças a Deus que era um sonho. E eu sei que um dia desses, quando nós sairmos dessa terra para o além, você olhará para esta vida que você viveu, e você dirá assim: acordei do pesadelo. Vamos dizer, você dirá assim, em outras palavras, é só uma simbologia. Eu sonhava que eu estava num mundo onde havia demônios que me perseguiam. Havia demônios que queriam prejudicar a mim. E eles levantavam pessoas para me roubar a minha salvação. E eles me cercavam de um lado, de outro. E eles queriam me comprometer com minhas palavras. E eu sonhei que eu via isso e via aquilo. Ah, graças a Deus eu acordei. Será assim para aqueles que saírem deste pesadelo, deste mundo, e forem para a presença de Deus. Mas eu quero falar com vocês sobre o que está em meu coração, e vocês deixarão Deus concluir nas vossas vidas aquilo que Deus está falando. O título da mensagem é: o perdão te redime. O perdão te redime. E o maior pecado, nós sabemos que não é matar, roubar, adulterar. O maior pecado é rejeitar o sangue de Cristo.
é a pessoa não dar valor para um preço tão alto. E é comum hoje, no dia que nós vivemos, nós ver pessoas dizerem o seguinte: eu creio em Jesus. Por isso, se você vai falar com uma pessoa que está prestes a morrer e ela não é um salvo, de nada adianta você somente chegar e dizer: tu aceita Jesus? Quem que vai dizer que não aceita Jesus? Eles dizem: eu aceito. Você tem que dizer: amigo, eu preciso ser sincero contigo. A tua situação é complicada. Se Deus não intervir, você vai ter que se encontrar com Ele daqui a poucos minutos. Você está preparado? Há alguma coisa que te condena? Se há alguma coisa, lembre-se, há um perdão para você. Mas para que esse perdão venha sobre sua vida, tu tem que se arrepender. Faz uma análise. Examine sua vida. Vê se não há caminhos maus por onde você tem andado. E quando você convida as pessoas a se examinarem, elas viajam, suas mentes voltam para trás na história de suas vidas. E elas encontram lugares onde elas erraram. Então você diga: se você está arrependido, Cristo te perdoa. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Basta uma pessoa, uma certa vez, um pastor tinha um filho desviado, e esse filho sofreu um acidente, envolveu-se num acidente gravíssimo, e o pai foi chamado no hospital às pressas, e o filho estava morrendo, poucos minutos de vida, o médico tinha por certo dito já isso ao pai, e quando o pai entra no quarto, o moço estava já saindo desta vida, mas com muito esforço ele disse: meu pai, tu sabes que eu estou afastado dos caminhos do Senhor, e eu não estou preparado. Eu preciso que o Senhor me diga algo que me faça descansar, mas algo que realmente eu possa entender que eu fui perdoado. Não é dizer somente: aceita Jesus, meu filho. Pai, eu preciso que o Senhor me diga algo que eu entenda que fui perdoado. Irmãos, é isso. Você tem que ter a graça de Deus para falar com a pessoa de maneira que ela entenda que ela precisa se arrepender e que uma vez arrependida, há remissão, há perdão. O pai olhou para o filho, viu que o caso era grave e restavam-lhe poucos minutos para falar com o moço. Não podia dar para ele um grande e longo sermão. Tinha que achar uma palavra, vamos dizer, resumida e objetiva. E o pai lembrou de uma vez que o filho fez algo que feriu muito o coração dele, feriu o coração do pai. E disse: meu filho, tu lembra aquela vez que você fez isso contra mim? Sim, meu pai, eu lembro. Você tem dúvida que eu te perdoei? Ele disse: de maneira alguma, meu pai. Eu não duvido do seu perdão. Aí o pai olhou e disse: da mesma maneira, meu filho, é com Deus. Quer dizer, se tu está arrependido e se você confia que eu, como um pai, te perdoei, quanto mais ele. Naquela hora, diz a história que aquele filho soltou um suspiro tão profundo da alma e disse: ah, é assim? E partiu em paz. Ele conseguiu encontrar o perdão, ele conseguiu entender, crer que havia perdão para ele. E então se soltou para a presença de Deus. Então, perdão, irmãos, é remissão. Remissão é trazer de volta, porque o perdão causa prejuízo. Mas quando você é perdoado, você é reposicionado em uma posição de honra, na posição que você estava antes de cair. Então, o perdão, ele é remissão. Ou seja, volta à posição de onde o pecado te tirou. Na mensagem Perdão, parágrafo 30 e o 32, nós não devemos ler as mensagens somente por ler, você tem que captar realmente o que o profeta diz nelas. Olha o que ele diz aqui: portanto, nesta noite eu li que Deus nos deu todas as coisas. A Bíblia diz que o Calvário nos deu direito de todas as coisas. Então, esse todas as coisas, irmão Brandes, inclui o perdão. Inclui cura, perdão, paz.
Portanto, nesta noite eu li que Deus deu todas as coisas. Escuta isso aqui. Ele nos deu perdão. É um perdão para aqueles que querem aceitar a palavra de Deus como perdão. Mas somente, escuta isso, somente ao lermos não significa que você está perdoado. Compreendeu? Só ao ler que há perdão não significa que você está perdoado. Só ao dizer eu aceito a Jesus não significa que Jesus entrou na sua vida. Tem que haver um sentimento realmente naquilo. Mas somente ao ler não significa que está perdoado. Isto significa que você tem que aceitar o seu perdão. Tem que aceitar. Tem que reconhecer que é um perdão, que você realmente está perdoado, e após isso, você tem que se perdoar também. É a história que o Brana conta de Abraham Lincoln, muito conhecida de todos nós. O homem cometeu um crime de guerra e foi condenado a ser fuzilado. Mas o amigo daquele que estava prestes a morrer fuzilado sabia aonde Abraham Lincoln tinha uma fazenda, uma chácara, e aos finais de semana Abraham Lincoln passava com sua família ali. Então ele foi até lá, conseguiu uma audiência com o presidente. E Abraham Lincoln era um presidente cristão. Não alguém de nome, mas alguém que realmente era um cristão. Deus habitava na vida daquele homem. E diz a história que o homem chegou e disse: presidente, meu amigo fulano de tal está condenado a ser fuzilado. Quero lhe dizer que eu conheço muito bem ele. Ele é um homem íntegro. Ele jamais desejava fazer o que ele fez. Ele cometeu esse crime no momento, enquanto a batalha estava rugindo. Ele sentiu-se perturbado com o barulho das metralhadoras, os tiros. E ele agiu dessa maneira, ele desertou, mas ele não tinha isso dentro dele. Ele é um bom homem. E ele está condenado a morrer. Somente o Senhor pode perdoar ele. Abraham Lincoln, como um cristão, comoveu-se. Pegou um papel comum, um papel de embrulho que estava ali. Vamos dizer, um papel, quem sabe passou antes de ir para a chácara, na padaria, comprou uns pães, embrulharam os pães num papel, e ele pegou aquele papel, deu uma ajeitada nele e escreveu: eu perdoo fulano de tal, não o matem. Assina Abraham Lincoln. Entregou para o homem, disse: leve e entregue para os carcereiros. Entregue ao seu amigo, melhor dizendo. E ele foi até a prisão, conseguiu falar com o amigo e disse: meu amigo, tu não vai morrer. Você não precisa morrer, porque eu consegui o perdão assinado pelo presidente. Entregou aquele papel. O homem olhou um papel velho, amassado, quem sabe até sujo, e disse: o quê? Eu pensava que você era meu amigo. Tu sabe que amanhã eu vou morrer, e você vem fazer piadinha comigo ainda? Ele disse: não, é o presidente que assinou, está a assinatura dele. Ele disse: não vem de conversa comigo. Se fosse o presidente, estaria com um papel timbrado, com o timbre da presidência, com o carimbo. E ele pegou aquele papel, amassou, quem sabe rasgou, virou as costas e disse: eu não quero te ver. E no outro dia ele foi fuzilado. O caso chegou aos ouvidos do presidente. Mataram o homem que o presidente perdoou. E o caso foi à Suprema Corte. Como desobedece a lei do presidente? E a decisão foi a seguinte: perdão só é perdão para quem aceita o perdão. Ele foi perdoado, mas não aceitou o perdão. Por isso o Brana disse: somente ler que você é perdoado não te perdoa. Você tem que aceitar o perdão. Você tem que reconhecer que realmente você foi perdoado. Dar testemunho disso. Tem que haver uma aceitação para que possa funcionar. Senão, é somente letra, é somente palavras que para nada servem. Então veja, mas somente ao lermos não significa que você está perdoado.
Isto significa que você tem que aceitar isso como seu perdão. Que Deus deu seu Filho para morrer em seu lugar e então isto se torna perdão. Liberto da culpa é onde queremos colocar ênfase. Amém? Perdão, o profeta diz, significa estar liberto da culpa. Perdão é remissão. Perdão é retornar à posição outra vez. Então, liberto da culpa é onde queremos colocar ênfase. Parágrafo 31. Um perdão de Deus é uma libertação da culpa. Se você foi perdoado, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está liberto. O diabo não pode te acusar. Não existe para Deus aquilo. É algo apagado, é algo inexistente nas anotações de Deus. Veja que Deus maravilhoso nós servimos, irmãos. Ele criou o mar do esquecimento para jogar os nossos pecados. Ele é o único que pode perdoar e esquecer. Ele consegue deletar da sua própria mente e não lembra daquilo que você fez e sinceramente, arrependido, buscou perdão. Mas lembre-se, o sangue de Cristo é o que perdoa. Mas a única coisa que aciona o sangue é o arrependimento. O arrependimento sincero. Por isso de nada adianta dizer aceita Jesus. Você tem que dizer, tu te arrepende de teus pecados? E aceite então, após o arrependimento. E arrependimento é o que? Meia volta. Porque a prova de uma pessoa que se arrependeu é que ela não volta ali. Se eu estou indo num certo sentido e me arrependo dessa trajetória, o arrependimento é dar meia volta e andar ao contrário do caminho que eu estava andando. Agora, quando alguém diz, eu me arrependi e continua no mesmo caminho, nunca se arrependeu, nunca foi perdoado e nunca foi redimido. Por isso, perdão é remissão. Mas o verdadeiro arrependimento te faz dar meia volta. E disse o profeta, eu não creio em arrependimento sem lágrimas. O verdadeiro arrependimento te põe dor na alma. Te faz você sofrer, você se enoja de você mesmo por ter feito aquilo, por ter se dado, se permitido a falar aquilo que não devia, a agir da maneira que não devia. Você olha para você e você diz, se eu pudesse retroceder o tempo, eu cortaria a volta e jamais passaria por onde passei. Agora, dizer me perdoe depois que todo mundo descobriu, não é arrependimento. Por isso, pastor nunca força confissão. Mesmo que às vezes o pastor saiba, e o pastor chama e diz, fulano, tu fez isso, isso e aquilo. Não, pastor, eu não fiz. Eu não fiz. O pastor poderia trazer testemunhas, ir atrás e montar uma equipe para descobrir e trazer todas as provas. Se o pastor age assim, ele está prejudicando aquela pessoa de ser perdoada. Porque quando o pastor trazer todas as evidências, a pessoa vai cair em si e vai dizer, realmente eu errei, me perdoe. E nunca será um arrependimento sincero. Mas muitas vezes eles dizem, não, eu não fiz isso. O pastor olha com seriedade, com temor diante de Deus, diz, então eu vou te tomar pela tua palavra. E a pessoa sai dali, e de repente ela volta com lágrimas. Sim, pastor, eu menti para o senhor também. Ali há perdão, ali há remissão, porque ali há sinceridade. Então, se alguém quer se esconder, não quer assumir, o que você pode fazer é orar por esta pessoa. É pedir, Deus, faça com que ela se arrependa. Cruza o caminho dela, Senhor. Agora as pessoas querem tirar a limpo, querem fazer, e elas acabam simplesmente abortando um arrependimento. Você pode sim, sabendo das coisas, jogar a responsabilidade sobre a pessoa. Fulano,
tu está me dizendo que não deve. Deus está vendo. E há uma coisa, se tu não acertar, se você não se arrepender, você terá o juízo de Deus sobre sua vida. Põe temor sobre ela e deixa Deus trabalhar. E ore, e você verá o resultado acontecer. Então perdão, o profeta diz, é remoção da culpa. Porque o perdão vem mediante a um arrependimento sincero. Vamos aqui. Liberto da culpa é onde queremos colocar ênfase. Um perdão de Deus é uma libertação da culpa. Não através de algum tipo de doutrina psicológica que de algum modo possa te dar algum sentimentozinho de que você fez o que era certo. Alguém com poder usar a psicologia e fazer, e levar a pessoa e tirar dela, fazer com que ela se entregue, e aí ela tem um sentimentozinho, disse o irmão Brana, que tudo está bem. Não, o profeta diz, não é isso. Perdão de Deus é uma libertação de culpa, não através de algum tipo de doutrina psicológica que te dá algum modo, que de algum modo possa te dar algum sentimentozinho de que você fez o que era certo, unindo-se à igreja ou tomando algum credo, mas é uma libertação de culpa através do poder do Calvário. Algo te libertou, não há mais culpa. A Bíblia diz, eu creio que em Romanos 5:1, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Coisa linda, coisa maravilhosa é saber, não há nenhuma condenação contra mim. Coisa satisfatória é um pastor chegar diante do leito de alguém que está partindo e dizer, meu irmão, se Deus te chamar, tu está preparado? Sim, eu estou preparado. Eu estou em paz. Tudo está bem na minha vida. Alguém que realmente tem segurança de que o sangue valeu para ele. Parágrafo 32. Agora, um homem que é liberto do pecado, aqui está a questão. Porque o arrependimento te faz dar meia volta. E a única coisa que aciona o sangue de Cristo é o arrependimento. Sincero. Completo, não meias verdade, não meios acertos. Mas acertos 100%. Nem que tenha que vermelhar o rosto, nem que tenha que sentir-se, vamos dizer, com o rosto no chão, mas você paga o preço se for preciso. Agora, um homem que é liberto do pecado, homem ou mulher, não há mais desejo em seus corações de andar segundo as coisas do mundo. Você sabe se foi perdoado quando você recebe essa libertação de culpa. Você perde o desejo por aquelas coisas. O diabo pode até te tentar outras vezes, mas não terá desejo de fazer. Você dirá, não. Isso já me custou, isso me custou lágrimas. Não vou ferir aquele que tanto me ama. Não há mais desejo em seu coração de andar segundo as coisas do mundo. Ele é completamente perdoado e se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. E suas afeições são colocadas nas coisas de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Ele foi, por graça, perdoado. Ele não tem que ter nenhum padre para lhe dizer, ou nenhum ministro para lhe dizer isto. Ele mesmo sabe que está perdoado, porque aceitou o perdão sobre as bases que Deus enviou para ele o perdão, através de Jesus Cristo. Que alívio é sentir-se livre do pecado. Amém? Então perdão é o quê? Sentir-se livre do pecado. É remissão, é voltar à posição que estava antes de ser arrastado pelo diabo. Isso é perdão. Mas somente podemos acionar o sangue de Cristo mediante um sincero arrependimento, que te faz verdadeiramente se humilhar. Não aquele tipo de coisas sem graça. Se eu errei, me perdoe. Tu me perdoe, mas você também? Que tipo de perdão é esse? Que tipo de arrependimento é esse?
O verdadeiro arrependimento, irmão, não quer saber se o outro tem culpa naquilo ou não. Você quer saber de se limpar da sua parte. Coisa triste é pessoas que erram e se cobrem de razão, de argumento e não vão em busca do perdão. Mas fica esperando, se ele vem, aí eu vou acertar a minha parte. Deus anoja essas coisas. Deus vira o rosto para esse tipo de coisas. E Deus não pode abençoar pessoas dessa maneira. E eu creio que nós estamos aqui e queremos ser abençoados. Por isso devemos ter o nosso coração aberto, preparado para que Deus possa vir e abençoar. Então veja, irmãos, o pecado, o erro na vida de uma pessoa, ele prende o homem, ele corrói aquela pessoa por dentro, ele traz prejuízos em todos os sentidos, espirituais, naturais. Ele é realmente um ácido que vai corroendo, e a Bíblia diz: um abismo chama por outro abismo, um pecado inconsertado chama por outro. Um Davi que errou e não quis se humilhar, trouxe uma montoeira de errados, de pecados sobre a vida dele. Porque cada vez que ele tentava ajeitar a coisa da sua maneira, ele trazia mais pecados sobre si. Vocês conhecem a história. Primeiro que ele fez, o erro dele, primeiro, foi estar fora do lugar dele. Porque, como rei, ele tinha que estar lá na batalha. Os reis iam na frente do exército. E o exército foi para a batalha, e ele ficou de folga em casa, ocioso. Saiu no jardim, na sacada do palácio, e de repente, da sacada enxergava pela janela o quarto, e lá estava Betseba, tomando banho. E quando ele viu, ele foi atraído. Mas aí está o grande problema. Quando é atraído, ainda não cometeu o pecado. Ele pode virar o rosto e agir como um cristão. Mas a Bíblia diz: cada um sendo atraído é engodado pela sua própria concupiscência. Quantos sabem o que é concupiscência? Concupiscência é o desejo da carne. Engodar quer dizer alimentar, quer dizer, em outras palavras, paparicar aquilo. Então ele é atraído, e o próximo passo é engodar. Por causa da concupiscência, por causa do desejo da carne, ele começa a engodar, ele começa a alimentar, ele começa a fazer planos, ele começa a criar, montar imagens na sua mente. E depois a Bíblia diz que depois de ele engodar, então a concupiscência gera o pecado. E o pecado, uma vez consumado, traz a morte, que é a separação de Deus. Mas para chegar ao pecado, a pessoa tem que passar por um trajeto. Primeiro ele é atraído, depois ele engoda, ele alimenta aquilo. E durante esse processo ele poderia retornar sem manchar suas vestes. Mas Davi foi atraído, engodou, planejou, e aí cometeu o pecado. Sentiu-se amargamente arrependido. Mas agora, o que eu posso fazer? Tentou cobrir. Não vou entrar nesse, vamos tomar muito tempo se eu entrar. Vocês conhecem a história de Davi. E um pecado trouxe outro, acabou tornando-se um assassino, e foi indo, cavando um buraco para tapar outro, e foi fazendo um abismo mais profundo. E depois colheu cada passo que ele plantou. Olha a história de Davi, você vai ver se foi assim ou não. Primeiro pecado dele foi o adultério. Você veja depois como ele pagou por aquilo. Ele pagou. Seu filho Amon foi, né? Amon adulterou com sua própria irmã. Depois o outro erro dele foi ser um assassino, matou. Aí Absalão foi que matou Amon, porque Amon fez aquela desgraça com sua irmã. Davi foi pagando erro por erro. Há uma coisa, irmãos, perdão existe, mas muitas vezes você não vai fugir das consequências. Por isso é melhor pensar antes.
Se as pessoas analisassem antes as consequências dos erros, elas não errariam. Se um pai de família, antes de olhar para uma mulher que não é dele, pensasse na família, nos filhos, na desgraça que traria, ele evitaria muitas coisas. Uma mulher evitaria muita desgraça na sua casa, se ela parasse antes e analisasse as consequências. Davi pagou erro por erro, pecado por pecado. Mas vamos seguir em frente. Então o pecado, irmãos, prende o homem. O pecado corrói, o pecado traz destruição, o pecado devasta a vida de uma pessoa. Agora, o ímpio, ele não sente esse impacto na vida dele quando ele peca. Você diz por quê? Porque ele faz aquilo que lhe é próprio. Ele faz aquilo que é da sua própria natureza. Ele só vai ter que acertar as contas no final. Mas a Bíblia diz uma coisa: que nós somos julgados agora, para não sermos condenados depois. Aí está o grande privilégio de um filho. Se você erra, Deus julga, Deus te chama, Deus às vezes te faz sofrer por aquilo que você fez, porque Deus não quer te ver diante daquele trono sem misericórdia. Agora o pecador passa ileso, sorri dos seus pecados, mas um dia ele terá que enfrentar o juiz, um juiz que estará com seus olhos como chamas de fogo, sem misericórdia, para julgar e condenar pelos atos praticados. E graças a Deus, bem-aventurado por aquele que sente o peso do pecado quando erra, sente a dor do pecado quando erra, porque isso prova que és filho. Mas há uma questão também: se você rejeita, se você confronta o peso da consciência, você cauteriza e você não sente mais nada, e você faz coisas piores e não sente mais nada, porque aquilo cauterizou e muitas vezes passa a linha da misericórdia. Ombrana conta o caso daquela mulher que deixou o marido, casou com outro, deixou outro, casou com outro, e cauterizou de tal maneira, ela só foi se dar conta quando estava morrendo no hospital. E em gritos de desespero, as enfermeiras vieram e lhe deram uma injeção de calmante, e o profeta disse: e silenciaram a voz da alma. E o profeta diz: muitas almas têm sido enviadas para o inferno com uma injeção de tranquilizante. Porque o pecador começa a sentir a agonia, o bafo do inferno, e começa a se espernear, se agitar, quando alguém deveria estar ali para dizer: há perdão, há misericórdia, assuma, reconheça, olhe para a cruz. Mas ele diz: ele está sendo perturbado, ele está nervoso, ele está tendo um ataque, uma crise de nervo, aplica uma injeção, acalma ele, acalma ela. E as pessoas se acalmam aqui para cair no abismo. Irmãos, a coisa é séria, nós não estamos brincando. Nós não estamos brincando. Eu fico com pena, eu fico doído no meu coração quando eu procuro ajudar alguém e eu vejo que a pessoa olha para o erro dela como um grande fardo e quer convencer você que o erro é muito grande para acertar. E eu olho e penso: meu Deus, se ela tivesse caindo no inferno agora, voltaria, faria qualquer coisa para acertar, acharia nada fazer o que estamos propondo fazer e não faz. Só que será tarde demais. Por isso, irmãos, não deixe as coisas Deus protelando, não deixe a voz de Deus silenciar para com você. Quantas vezes o Espírito Santo te falou, quantas vezes ele te disse para acertar aquilo que está escondido, ou para acertar aqueles meios acertos que foi feito, acertos insinceros, com faltas de sinceridade. Mas para isso tem um pastor, para isso tem um ministério, porque se não cuida, o diabo também abusa da sinceridade de pessoas e faz com que eles vão, às vezes, acertar coisas que causam mais problemas sem o auxílio do ministério. Então é necessário, irmãos, nós levarmos a sério isso, porque
os prejuízos são muito grandes. E quando alguém erra, não traz prejuízo só para si, traz prejuízo para a igreja, traz prejuízo para a família. Às vezes a esposa luta, a coisa não vai para frente, ou o esposo luta e não vai para frente. Por quê? Há um Acã ali dentro. Há alguém com a cunha, com a capa babilônica escondida, com pecados inconsertados, com vidas sujas escondidas. E há pais que são tão vedados que não vê nada. As coisas acontecem dentro de casa e nem sequer percebem, porque estão amortecidos também, quando deveriam ter de Deus a graça, o discernimento, para discernir com que espírito seu filho entrou em casa, com que espírito ele chegou, ela chegou, com que espírito foi ele para o quarto, para aquele computador. E tem uma coisa: se o Espírito Santo habita em você, e seu filho está vendo coisas indevidas, Deus te acorda. Deus te acorda. Mas se não tem a sensibilidade do Espírito Santo, como poderá ser o protetor desta casa, ser um chefe que impõe respeito naquele lar? O irmão Branda disse: se o pai de família soubesse a que hora o ladrão vem, ele se armaria e não deixaria o ladrão invadir a casa. Mas você diz: mas não sabe-se quando vem. Sabe. Se você vive em comunhão com Deus, Deus te mostra. Veja que não foi difícil aqui. Não precisou uma romaria para Deus falar com Josué. Josué vivia em comunhão com Deus. Quando o povo voltou desesperado da batalha, Deus disse: que é isso, Josué? O que tu está apavorado? Há anátema entre o povo, há pecado, há mentira, há roubo. Mas se Josué fosse alguém que vivia também fora da presença de Deus, quando que eles iam descobrir o anátema? Quando estivesse com Israel acabado. Então é necessário, irmãos, nós vigiarmos isso, acertar todas as coisas, para que Deus tenha liberdade de nos abençoar, para que Deus tenha liberdade de te abençoar. E se Deus quer te corrigir, deixa que corrija. Lembra quando Davi pecou? Deus perguntou o seguinte para ele. O profeta foi e disse: olha, você fez o que não era para fazer, agora você vai ter que colher as consequências. Mas eu vou te dar a oportunidade de você escolher. Quer você cair nas mãos dos teus inimigos, para que eles fira você, fira o povo, ou quer cair nas minhas mãos? Ou quer que seja destruído com pragas? Qual foi a resposta de Davi? Ele disse: Senhor, com certeza eu quero cair em tuas mãos, porque eu sei que em ti há misericórdia, mas nos meus inimigos não haverá misericórdia. Se tu tens que me corrigir, que o Senhor corrija com suas próprias mãos, que não seja com mão de estranhos, porque eles não terão misericórdia de mim. Então, se Deus quer corrigir, deixa que corrija. Ele sabe até onde fazer as coisas, Ele sabe o benefício que vai te trazer. Ele é tão bom que Ele tem até a oportunidade. Davi, você vai apanhar, Davi, mas com que vara você quer apanhar? Davi diz: Senhor, com suas mãos, porque nas suas mãos há misericórdia. Olha o que o profeta diz na mensagem, a aproximação a Deus, parágrafo 36. Agora, se você notar que quando a tragédia atingiu o lar de Jó, e os filhos foram todos mortos e tudo mais, e tudo que Jó tinha foi destruído, Deus não estava repreendendo Jó, Ele estava apenas purificando Jó. Amém? Eu gosto desta palavra, uma purificação. A vara que produz fruto, então Deus a purifica, para que ela produza mais fruto. O problema disto é que às vezes pensamos que Deus está irado conosco. Entendeu? Quer dizer, quando Deus passa a vara, pensamos que Ele está bravo, está irado. Não é, é Deus nos purificando. O problema disso é que às vezes pensamos que Deus está irado conosco, mas Ele está apenas tentando nos purgar, para que tragamos abundância de fruto, dando-nos algumas provas. A Bíblia diz que elas são mais preciosas a você do que o ouro precioso.
Você sabia que cada filho que vem a Deus deve primeiro ser provado, surrado, levar uma correção de filho? Não é fácil. Quando Deus dá uma surra, você vem aqui e diz: bem, eu vou me misturar um pouquinho por aí. Deus te dará uma verdadeira e antiquada surra por isto. Pensa, diga: eu vou me misturar um pouquinho por aí. Tu é um filho? Deus te dará uma verdadeira surra por isso, disse o profeta. E digo mais: se tivéssemos mais disto no natural hoje, teríamos melhores filhos. Quer dizer, naturalmente, se os pais executassem, mas agora tem a lei da palmadinha. Quer dizer, o diabo é o rei desse século, é o Deus desse século, dominando as coisas de tal maneira para que tudo fique pior. A lei da palmadinha, nem com a mão não pode mais bater nos filhos. E nem podem trabalhar também, tem que aprender tudo que não presta. É o diabo fazendo com que se crie um bando de bandidos. Mas o profeta disse: se tivéssemos mais disso, dessas surras, mas não de espancamentos, surra com amor. Como disse o pastor Febroni, se um pai, sua mãe bate no filho com ira, aquilo não traz resultado para o filho. Mas sabe o que acontece? O filho diz: eu fiz isso, meu pai me bateu, estamos quites. Se vingou. Ele toma aquela surra como uma vingança, está quites. Mas se você vem com amor, senta e diz: meu filho, eu tinha te aconselhado antes, eu tinha te perdoado uma vez, eu perdoei 2 vezes, você continuou, agora eu vou te dar umas varadas, para que você não faça mais isso. Ele vê que você faz aquilo com dor, você não quer fazer, é para o bem dele, depois você ora junto com ele, aquilo, irmão, será um santo remédio na vida daquela criança. Mas não faça irado, você prejudica mais. Deus te dará uma verdadeira antiquada surra por isso. E digo mais: se tivéssemos mais disso no natural hoje, teríamos melhores filhos. Deus quer sua casa em ordem. Você ouviu isso? Deus quer sua casa em ordem. Deus nos quer em ordem. Por isso Ele está falando isso conosco. Deus quer sua casa em ordem. Então Ele te dá uma pequena surra para que assim você possa endireitar-se. Isso faz você amá-lo mais. Meu pai costumava dar surras em mim. E eu pensava: oh, que coisa, eu gostaria de poder chamar de volta o velho irmão grisalho, meu pai lá da outra terra hoje. Eu respeitaria cada surra que ele já me deu. Eu nunca recebi nem mesmo tantas quantas precisava. Eu pensava assim então, mas eu não penso agora, porque isso me corrigiu. Embora ele mesmo não fizesse certo, contudo ele queria que eu fizesse. Amém? Então aqui está, o profeta diz: Deus te dá uma surra, mas é para o bem. Ele corrige, é para o bem. Ele quer ver você abençoado. Não venha você errar e querer esconder como Acã fez. Acerte seus erros. Busque o perdão. Perdão é remissão, perdão é voltar à tua posição que estava antes. Quem acerta não se humilha, mas é alguém que tem coragem suficiente, é digno de ser exaltado. Quando você volta e põe em ordem sua vida, você faz com que a pessoa te confie mais em você. Agora, muitas pessoas querem ir para frente, querem ir bem, com erros escondidos. É o caso que eu vou ler aqui antes de encerrarmos na mensagem, perguntas e respostas. Perguntas e respostas, volume 2, número 2, no parágrafo 90. Escuta o que disse o profeta, escuta essa história, ela é muito conhecida de todos nós. Não faz muito, ali tive uma mulher que tinha isso desde a Primeira Guerra Mundial, um erro na vida dela. E ela disse: ó, irmão Brana, ela havia gastado centenas de dólares em psiquiatras e tudo. Estive ali assentado e observando-a naquele quarto. Escuta isso aqui. Meda trouxe a mim
ela estava sentada ali, esfregando um lenço em suas mãos, nessa forma, e disse: sinto que o mundo vai explodir. E eu, tudo nessa forma, apenas permaneci ali assentado. Eu disse: agora, algo acerca... Você tem algo em algum lugar em sua vida? A mulher vinha sofrendo há muito tempo, gastado centenas, milhares de dólares em psiquiatras e tudo mais. Nada melhorava. Foi levado até a irmã Branham e ela esfregava as mãos e dizia: eu sinto que o mundo vai explodir. O profeta disse: há algo errado em algum lugar. Vamos aqui. Apenas permaneci. Agora, você tem algo em algum lugar em sua vida? Olha o que disse ela. Não, eu sou uma professora da escola dominical. Eu disse: muito bem. Permaneci ali assentado um pouquinho e observei. Eu disse: vejo um pequeno automóvel verde e você está com um homem ruivo e um trem de ferro quase tocou no automóvel. Ela disse: não diga isso a ninguém. Eu disse: neste tempo seu esposo estava no exército. Ela começou a chorar, saltou. Não diga a ninguém. Vem. Isso estava bem no profundo, em seu subconsciente. Ela disse: faz tempo que eu confessei isso a Deus. Olha os acertos pela metade. Eu disse: porém, espere um minuto. Você nunca fez mal contra Deus. Você fez mal contra o seu voto matrimonial. Tens que regressar ao teu esposo e primeiro acertar isso. Ela disse: ele me deixará. Eu disse: de todos os modos, Deus tem te deixado. Portanto, agora, qual queres que te deixes? Eu disse: vá a ele. Ela disse: ele fará isto, eu tenho 2 filhos. Eu disse: bem, isso é tudo o que eu posso dizer. O psiquiatra nunca tirou isso de você, mas o Espírito Santo tem revelado. E nunca tenho visto, e nunca a tenho visto em minha vida. Ela disse: isso é exatamente correto. Disse: bom, eu absolutamente não posso dizer isto a ele. Eu disse: bom, muito me agrada haver-lhe conhecido. Prossegui ao outro quarto e ela regressou aqui para dentro. Ela disse: eu não posso acertar isso. Ele disse: foi um prazer lhe conhecer. Em outras palavras, Deus lhe abençoe, estou indo. Olha o que aconteceu. Meda disse: ela quer te ver outra vez ali dentro. A mulher chamou ele de novo. Entrei ali e disse: que deseja? Ela disse: irmão Branham, eu não posso dizer isso ao meu marido. Eu disse: seu esposo é um homem de cabelo negro. Ela disse: sim. Eu disse: ele tem que confessar-te a mesma coisa. Ela disse: oh não, meu esposo não. Quer dizer, ela podia errar, mas o esposo não. Eu disse: melhor é que te vás e consiga trazê-lo aqui. Eu disse: você conhece a certa mulher que usa um vestido rosa, que trabalha no escritório em certa classe da companhia de automóvel? Ela disse: seguro? Eu disse: não a chamo de certo nome em particular? Sim. Eu disse: faz 2 semanas se assentaram sobre uma árvore de faia, assentados num pequeno automóvel Chevrolet, cor escura, com número de placa tal e tal, e tiveram no mesmo ato. Ela disse: meu esposo não. Eu disse: muito bem, vá, chame e venha aqui. Ela se foi. Nos poucos minutos regressaram. Ele disse: isso é certo. Eu disse: vê você, agora vá e diga a Deus. Vocês consertaram, agora acerte com Deus. Agora eu faço uma pergunta: quem foi o culpado do erro do esposo dela? Porventura não foi o espírito errado na vida dela que atingiu ele também? Porque um abismo chama por outro abismo. Conta, eu creio que foi o irmão Green que contou,
Um certo dia, o irmão Branham saiu de um restaurante com um grupo de pastores. Foram almoçar no restaurante. E ao sair do restaurante com aqueles ministros, uma mulher de má fama, prostituta, olhou para um dos ministros, veio de encontro a ele e agarrou ele. E aquele ministro empurrou ela, disse, e por certo xingou ela, e ficou um vermelhão com vergonha diante do profeta. O irmão Branham olhou para ele e disse, sabe por que ela fez isso? Porque tu tem um espírito de adultério, e o espírito de adultério que está nela comunicou-se com o céu. Não adiantava ele querer se justificar. Irmão Branham, nem conheço essa mulher, mas os espíritos se comunicaram. Irmãos, devemos observar essas coisas, porque não pense, está escondidinho, tais consequências para sua família, induz eles ao mesmo pecado. Por isso não vem me dizer que um pregador, tanto que prega a verdade, não importa a vida que ele vive. Se ele vive em erro, pode falar a verdade o quanto queira, a igreja não captará a verdade, captará o espírito errado que ele tem. Eu disse, vê você, agora vai e diga a Deus. Porém, primeiro, quando vires ao altar e recordares que deveria acertar isso primeiro, e quando esse outro interessado aqui for culpado de não contar a sua esposa, esta esposa se tem livrado. Agora, esta da parte dela e do seu esposo, porém, este outro homem e sua esposa. E aí o profeta segue. Porém, este outro homem e sua esposa têm que vir livres de culpa nisso. E você não pode, não importa o que você faças, te perseguirá enquanto viveres, até que confesses. Só há uma forma de fazê-lo, confessar isto. Ainda que te esfole, de todos os modos, faça-o, diga a verdade, então o tens acertado. Amém. Ainda que te esfole, te bata, mas faça, acerte. Quando Jesus encontrou com Zaqueu, e Zaqueu se converteu, o que houve na vida dele? Ele disse, eu vou pagar quadruplicadamente aqueles que eu defraudei. Ele voltou atrás, acertou os erros pendentes para trás. Não é porque, oh Deus, me perdoe, passou. Se tu errou contra o Pedro, tem que ir até o Pedro acertar. Se você roubou, vai até ele. Como aquele irmão que era um mundano, um criminoso, tinha um processo contra ele lá no tribunal, e ele pensou, a única maneira de eu me livrar desse processo é pôr uns dinamite e explodir o fórum, pronto. Foi lá e explodiu o fórum, pronto, ninguém mais tinha nada contra ele, ele era um homem livre agora. Mas um dia ele aceitou a Jesus. Aí ele veio, pastor, o senhor lembra aquela vez que o fórum na cidade foi explodido? Como é que o pastor não ia lembrar? Estampado em todos os jornais, sim, me lembro. Fui eu que explodi o fórum. Tinha um processo contra mim. E agora o que eu faço, irmão Branham? O pastor, era para um pastor, né? O pastor disse, o que tu faz? Vai lá e acerta. E se eu tiver que te dar ceia lá na cadeia, eu te dou, não há problema. Acerte teus erros, e Deus poderá te abençoar. E diz a história que o homem chegou, pediu uma audiência diante do juiz, sentou na frente da majestade, da vossa excelência, melhor dizendo, e disse, doutor, lembra a vez que o fórum foi explodido? Sim, me lembro. Pois é, fui eu que explodi. Mas eu vim aqui para acertar, custe o que custar. Se o senhor quiser me pôr na cadeia, eu aceitei a Jesus, agora eu sou um cristão, e eu não quero nada mais que me incomode do meu passado. Aquele juiz baixou a cabeça, pensou, olhou e disse, se tu tem mudado de vida, em outras palavras, quem sou eu para te condenar? Vai em paz, vai em paz. Deus, irmãos, Ele te ajudará, mas você tem que se inclinar a acertar teus erros. Aí Deus te ajudará. Mas se cobre de razão, de coisa, irmão,
Aquela historinha que o pastor Antoninho sempre contava. O homem trabalhava na fazenda, de repente pediu as contas, o patrão pagou ele. Você tem os teus direitos, dá tantas cabeças de gado. E ele pegou, e na hora que foi sair, uma novilha foi atrás do gado, que não, a novilha não era dele, mas seguiu o gado que era dele. E ele olhou, bem, não fui eu que peguei, ela que veio. E foi para casa. E daquela novilha nasceu outra novilha, daquela outra novilha nasceu outra novilha, e foi crescendo a fazenda dele. E aí ele se tornou um cristão. E agora? Foi fazendo as contas, da novilha veio aquela, daquela veio aquela, daquela, 16 cabeças de gado, proveniente daquela novilha roubada. De manhã, bem cedinho, chegou lá no patrão, o patrão estava dormindo ainda, quem sabe, acordou e disse: patrão, eu vim trazer um gado aí que é seu. O patrão olhou: ué, mas eu não tinha gado nenhum para te receber de suas mãos. Lembra aquela vez que nós acertamos? O senhor me deu tantas cabeças de gado, e foi uma que não era minha junto, e daquela produziu essa quantidade, e não é meu. Eu me tornei um cristão, e agora eu não quero nada que me condene. Eu quero estar em paz, por isso estou te devolvendo. O patrão disse: tá bom. E aí o homem saiu, vamos dizer, parecia que tonelada saiu de cima dele, saltando, pulando, feliz, alegre. E o capataz olhou e disse: patrão, levantou de pé direito hoje, recebeu um gado que nem sabia que tinha. Ele disse: agora eu que estou em problema. Se esse, para estar em paz, devolveu 16 cabeças de gado, e eu que tudo que tenho é proveniente de roubo. Mas se ele fosse querer aceitar Cristo, ele teria que acertar também. Então, irmãos, o caminho para o céu é esse, não há outro. É esse. E o perdão está disponível a todos, mas devemos ser sinceros. Devemos ser sinceros, devemos nos colocar diante de Deus, para que Deus possa nos ajudar. E quando você é perdoado, você é redimido, você é colocado numa posição de honra, nenhuma condenação há contra você mais. Por isso o conselho de Deus é o seguinte: acerte o que tem que acertar. Não sei quanto tempo nós vamos ter para frente, irmãos. Eu não sei, eu só sei que os acontecimentos estão acontecendo muito rápidos. Acerte, não deixa nada pendente. Há quanto tempo você vem protelando isso? Ou já acertou pela metade? Conta-se que uma certa vez tinha um homem que tinha uma casa de pombas, e a pombinha dele voou até o pombeiro, a casa dela, e chegou na portinha e virou e não entrou. Aí ele pensou: o que é que há que a minha pombinha não quer entrar lá dentro? Ele foi lá e observou lá dentro. Alguém tinha feito uma sacanagem, tinha colocado um sapo lá dentro, e a pomba foi, virou de volta. Ele pegou aquele sapo, tirou, jogou longe, pensou: agora minha pombinha volta para casa. À noite a pombinha voou até a portinha, olhou, saiu, não entrou. Ele disse: mas o que há agora? O sapo não está mais lá. Ele observou e disse: ficou as babas do sapo aqui dentro. Ele tirou aquelas babas do sapo, pensou: agora minha pombinha volta. A pombinha voltou, olhou, não entrou. Ele disse: agora eu não sei mais, tirei o sapo, tirei as babas do sapo, o que pode haver? E ele pensou: já sei, o cheiro do sapo está lá ainda. Então ele tirou todas aquelas palhas, lavou a casinha, colocou palhas novas, e a pombinha veio voando, olhou e entrou. É isso. O Espírito Santo é sensível, irmãos. Você diz: eu não tenho erro, mas às vezes tem o cheiro do pecado. Paulo diz: fuja da aparência do mal. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Sobre o solo musical, todos de olhos fechados. Todos de olhos fechados diante de Deus. Eu sei que Deus falou com muitas pessoas. Agora está em tuas mãos tomar uma decisão e propor realmente
Não estou aqui para emocionar ninguém. Tome uma decisão friamente. Deus falou contigo. A porta da graça, da misericórdia está aberta. Você pode dizer assim, mas eu já andei, já fiz tantas coisas erradas. Nem sei se ainda há misericórdia para mim. Eu te pergunto, há desejo em teu coração de ser perdoado? Uma certa vez um jovem disse: irmão Brana, eu errei. Eu me desviei, caminhei por caminhos que não deveria ter caminhado. Fiz coisas que não deveria fazer. Mas eu queria saber, irmão Brana, será que há perdão para mim ainda? A resposta foi bem objetiva. O profeta disse: se há desejo de perdão, é porque há perdão para você. Nós, como homens, nunca desejaríamos ser perdoados. Se tem um desejo, é Deus que colocou em nós. E se Deus colocou um desejo, é porque Ele tem um perdão para nos dar. De olhos fechados, se você desejar, ninguém abre os olhos. Se você quer levantar a sua mão para Deus, só para Deus, não precisa vir no altar, só para Deus, dizer: Senhor, há algo que na minha mente às vezes me acusa, e eu às vezes sinto de acertar, e tenho protelado isso, mas Senhor, agora eu ouvi a tua voz, e eu vou em busca disso. Se você precisar da ajuda do ministério, procure. Temos um pastor aprovado por Deus que vai te ensinar, te ajudar. Não faça da sua maneira. Venha ao pastor para que ele te ajude a fazer da maneira certa. Levante suas mãos. E para Deus, a câmera estará filmando somente o pastor agora. Ninguém estará vendo você com as mãos levantadas. É você e Deus. É você e Deus. De repente teu erro não é contra alguém, é contra Deus mesmo. Tem magoado a Deus. Levanta para Ele e diga: Senhor, sinto muito, Senhor, mas eu estou aqui, e eu quero ser perdoado, e quero ser redimido. Pai Celestial, tua igreja, muitos deles levantaram as mãos para ti. Eles estão dizendo que eles estão muito sentidos, Pai, pelo erro, por terem ferido a ti. Há casos que é contra alguém, mas eles estão dispostos a acertar, a colocar isso diante do altar, para que nada mais os acuse. Deus, a única coisa que eu posso agora fazer é colocar eles diante de ti. As mãos foram levantadas para ti. Toma essas mãos, Pai, e os perdoe, e os redima de volta à posição em ti, a posição de filhos, de salvos, de santos, de perfeitos. Pai, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos perdoe, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Satanás, por muito tempo você tem mantido alguns prisioneiros aqui, mas eu venho agora contra ti, pelo poder de Jesus Cristo. Solte essas vidas, Satanás. Saia em nome de Jesus Cristo. Tu não os manterás preso em seus erros, em suas falhas, porque eu te ordeno: saia em nome do Senhor Jesus Cristo. Demônio das trevas, saia em nome de Jesus. Te excomungo dessas vidas, te expulso e te proíbo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o sangue bendito do Senhor, Pai, seja sobre essas vidas, e que os grilhões sejam quebrados, e que eles sejam libertados, para poder, ó Deus, livremente serem abençoados por Ti. Assim eu peço, Pai, toma eles em Tuas mãos, conceda-lhes o perdão, conceda-lhes a graça de ir, ó Deus, e acertar tudo, para que o Senhor os abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu lhe peço, e assim os abençoamos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Que Deus continue vos abençoando. Eu sei que Deus está aqui entre nós.
a uma serenidade do Espírito Santo, tocando no coração de cada irmão, cada irmã, cada vida. E você não deixe isso ser somente uma emoção. Deus falou contigo, agora você vá e acerte o que tem que ser acertado. E não peques mais. Se o que te acusa são questões, quem sabe você cortou o seu cabelo, algumas coisas, vai e não peques mais. Jesus sempre dizia isso, para que não te aconteça pior. Que Deus te abençoe, que você possa voltar para casa meditando. Eu sei que Deus foi que falou. Eu não quero que seja para juízo de ninguém, mas que seja para a vida eterna. Agora, a palavra não volta vazia. Se não a aceitamos, se não colocamos em prática, ela trará juízo. Que você possa procurar o ministério, se há alguma coisa a ser acertado. Domingo nós teremos o culto de ceia. Venha mais cedo, o pastor sempre está mais cedo. Fale com ele, diga para ele, ele te ajudará. Como ministro de Deus, ele te direcionará o que fazer e como fazer. Se há alguma coisa mais simples contra alguém, vai até esta pessoa, abrace ela, pede perdão, acerte. Que Deus vos abençoe. Levante suas mãos para Deus. Pai Santo, diante de Ti nós nos colocamos agora e oramos para que o Senhor tome agora este culto e amplie nossos corações. Dê-nos uma semana abençoada, dê-nos uma semana de vitória, Pai, e que o Senhor abençoe o culto de ceia, que as pessoas possam acertar em suas vidas, que elas busquem socorro. E eu sei que o Senhor está pronto. O Senhor veio e disse porque o Senhor já tinha tudo preparado para os abençoar. Que o Senhor possa abençoar, continuar, ampliar isso na vida dessas pessoas. E através da internet, aqueles que acompanham agora, que eles de joelho possam se colocar diante de Ti e também acertar em suas vidas. Em nome do Senhor Jesus lhe peço, Pai, despede-nos da Tua paz. Tira a enfermidade de cada corpo, tira a perturbação, tira, Senhor, todo espírito depressivo, liberta, abençoe Teu povo, Pai, e dê a eles uma semana de vitória, prospere o trabalho deles, abençoe o lar, livra eles dos perigos, Pai, frustre o diabo em cada propósito que fizer contra eles, pois assim eu lhe peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor seja com cada irmão e que nos dê uma semana abençoada e um final de semana abençoado para nós e para o Teu povo ao redor da terra. Em nome de Jesus Cristo lhe pedimos. Amém, Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Não se apresse de sair da presença de Deus. Irmão Beto estará cantando o hino próprio nesse momento. Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus.